noite, queridos irmãos. Deus abençoe vocês. Normalmente, para esse servidor, é um prazer acompanhar-lhes. Hoje estamos em nosso terceiro tema. Essa semana, que é uma semana de grandes bênçãos, porque o Espírito Santo nos acompanha e é nosso professor, nosso mestre. Assim espero que vocês sintam uma corrente benigna da parte de toda a equipe que está lá orando nesta campanha intitulada Uma Mensagem para os Tempos Finais. O tema de hoje é muito interessante. De antemão, eu quero saudar a todas as pessoas que estão nos sintonizando em diferentes meios de comunicação, como via internet, em canal aberto, aqui na Igreja de Bela Vista. Receba a nossa saudação. Para todos, é um prazer acompanhá-los. Espero que esse tema de hoje seja de grande bênção espiritual. O tema a ver foi um tema muito importante porque nós notamos que o Senhor está disposto a dar-lhe à sua igreja um poder para que a igreja possa terminar a obra que há encomendado. Com esse poder que vamos finalizar. Mas eu quero dizer uma coisa importante, meus irmãos. Para o Senhor trabalhar pelos outros, precisamos uma transformação profunda no coração. Esta é a ênfase dessa semana. Os temas estão apontando as mensagens que necessitamos para esses tempos finais. O tema de hoje é um tema interessante porque tem como título o testemunho da testemunha fiel. O que é esse testemunho? Por que é tão importante para a igreja? E o que Cristo quer dizer à igreja neste tempo? O tema de hoje promete muito, mas também eu quero dizer algo para começar. Este tema é um tema que principalmente eu preparei para mim. Porque creio que se alguém que necessita de uma transformação, deve ser o pastor. Se alguém necessita levantar-se de maneira diferente, deve ser o pastor. Se alguém necessita levantar-se de maneira diferente, é o líder de toda a igreja. Por isso quero começar dizendo-lhe, o tema de hoje é um tema bem direto. O primeiro que está na frente sou eu. O testemunho da testemunha fiel. Vamos começar orando para pedir ao Senhor que nos dirija neste tema especial. Eterno Pai que está no céu, temos a certeza e a segurança que, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo está no meio de nós. E temos a certeza e a segurança que traga uma mensagem potente para a igreja. O motivo é que vivemos nos momentos finais deste mundo. O relógio está por indicar que o tempo será terminado. E necessitamos levantar-nos. Necessitamos purificar-nos. Necessitamos ter um novo coração. Necessitamos, Senhor, ter o caráter de Jesus. E necessitamos proclamar uma mensagem potente ao mundo, que somente será pregado pelo testemunho. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem uma mensagem importante para esta igreja. Permita que esta mensagem seja aberta e livre, e que todas as pessoas que estão nos sintonizando sintam que a mensagem para elas é uma mensagem para mim, é uma mensagem para todas as pessoas que nos escutam neste momento. Abre nosso coração e abra com sinceridade. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Quero começar com uma mensagem que está em Amós, capítulo 9. Uma passagem bem interessante. Vejam que a passagem diz assim: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. A Escritura começa hoje nos apresentando que Deus necessita sacudir o seu povo. Deus necessita sacudir o seu povo. Deus necessita despertar o seu povo. E Ele tem meio para fazê-lo, irmão. E Ele vai fazer. Isto é uma promessa bíblica. Em eventos finais, a serva do Senhor, analisando esse texto, o Senhor vem pronto. Em toda a igreja deve haver um processo de purificação e de sacudidura. Porque entre nós há homens ímpios que não amam a verdade e nem honram a Deus. Tremendo a mensagem que a serva do Senhor apresenta. O problema que teremos é que, no meio de nós, há pessoas que estão enganando a si mesmas. E Deus necessita sacudir a sua igreja, para que a igreja desperte e que esteja preparada para dar a última mensagem. E que neste momento, Deus tenha misericórdia de nós. Agora, o que é isto de uma sacudidura?
Como é isso de um testemunho que vai tirar a igreja e fará despertá-la? Como funcionará isto? É interessante, meus irmãos. O Senhor deu muitos ensinamentos. Sabe que um dos sinais do fim que chamam a atenção nas Escrituras e que pouco nós analisamos, talvez prestamos mais atenção aos problemas políticos, aos problemas econômicos, olhamos a natureza que está convulsionando, mas não estamos olhando dentro da igreja. E eu vou dizer uma coisa, um dos grandes sinais do fim ocorre hoje em dia dentro da igreja. Um dos grandes sinais pela qual temos que ter atenção. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, a Escritura diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai ocorrer o quê? Se esfriará. Por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta é uma má tradução. No grego original, não diz assim. Em grego original, dá uma ênfase muito mais potente. Veja o que diz Mateus 24, 12, pela versão bizantina, interlineal, grego e espanhol. E, por aumentar a violação da lei, se esfriará o amor da maioria. Veja que distinto. Por pisotear-se o mundo, a lei de Deus e a igreja ter contato com o mundo, o que vai dar como resultado? Que a maioria, esta maioria, o amor se esfria, meus irmãos. Pela maioria, pelos eleitos estarem conectados no meio do mundo, e o mundo começa a pisotear e a pisotear a lei, a igreja será afetada. Agora, nos eventos dos últimos dias, a serva do Senhor disse: haverá sacudidura. Em seu tempo, a palha deverá ser separada do trigo. Devido que a iniquidade abunda, o amor de muitos tem esfriado, é precisamente o tempo quando o genuíno será o mais forte. Quem vai ser o mais forte? O genuíno será o mais forte. Agora, como funciona isto? Como é que o amor tem esfriado? Como é um amor fingido? Sabe que o apóstolo Paulo falou muito sobre a condição da igreja. Eu apresento em 2 Timóteo, capítulo 3, eu sei que muita gente usa essa passagem para falar do amor do mundo. Irmãos, por favor, essa passagem aponta para a situação interna da igreja. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Está falando da condição de nossa igreja, meus irmãos, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, impiedosos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Tremendo. É uma tremenda repreensão por parte do apóstolo Paulo. Aparentarão piedade, mas por dentro, em realidade, estão vivendo toda a lista que acabamos de falar. Sabe que a serva do Senhor falando sobre esta mesma passagem, eu gosto sempre de fazer um paralelo em seu contexto. No livro Filhos e Filhas de Deus, página 294, um dos pecados que constitui um dos sinais dos últimos dias é que os cristãos professos são amantes dos prazeres mais do que Deus. Tratar sinceramente com vossas próprias almas, investigar cuidadosamente quão poucos, depois de um exame fiel, podem levantar os olhos ao céu e dizer: sou amantes dos prazeres mais do que Deus. Quão poucos podem dizer: estou morto para o mundo, minha vida está escondida com Cristo em Deus. Aquele que em mim aparece, eu também aparecerei a ele em glória. Tremendo. Veja como existe uma concordância com o mesmo conceito que aplica o apóstolo Paulo. Paulo tem uma contraposição sobre a atitude de alguns que apresenta a maioria, uma vida falsa, um amor fingido, aparentam ser cristãos e não são. Sim, há uma contraposição com os que são sinceros. Eu não quero que tenha uma contradição. 2 Timóteo 3, 10 e 12. Mas você, que tem seguido a minha doutrina, não há diferença. Isso, o verdadeiro cristão, permanece na doutrina. Permanece fiel, meus irmãos. Conduta, propósito, fé, longanimidade, amor, paciência,
e também todos os que querem piedosamente, querem viver em Cristo Jesus, vai padecer? Irmãos, os que querem levar uma vida distinta, Paulo apresenta diante do grande pecado que envolve a igreja, sabe o que ele vai passar? É um fanático. É sensacionalista. Sua mensagem todo o tempo estão apelando, dizendo que as coisas estão mal. Essa pessoa tem que ter cuidado com ela e receberão perseguição. Se irmãos, se perseguiram Jesus, que era o nosso maior mestre, Jesus disse, perseguirão a vocês também. Em Filhos e Filhas de Deus, a irmã White disse, na página 294, há um lado da linha, ou em um lado da linha, estão os seguidores de Jesus Cristo, que se nega a si mesmo. O outro, os complacentes amantes do mundo, preocupando-se com a moda, condescendendo com a frivolidade e alimentando os prazeres proibidos. O cristão não pode cruzar essa linha. Não tem lugar ali para ele. Nota a contraposição das duas maneiras, dos dois lados. O triste de tudo isso, meus irmãos, é que uma grande maioria estão vivendo uma vida fingida dentro da igreja. E quero dizer algo com todo respeito. Muitos de nós, como líderes, pertencemos a esta grande maioria. Sabe que o Senhor Jesus Cristo deu muitos ensinamentos e muitas parábolas que são atuais para 2012. Uma das que mais me chamou a atenção é a parábola do semeador. O semeador apresenta todas as fases daqueles que em algum momento escutarão a mensagem. Quero começar com o primeiro grupo, por exemplo. Em Mateus 13:4, Jesus disse, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Este grupo apresenta as pessoas que ouvem a mensagem e sabem bem, e ao cair, elas agarram-se em outra coisa e a pessoa não crê, e nunca terminam sequer na igreja. Não aceitam. Mas é interessante que Cristo fala de um segundo grupo em Mateus 5:6, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte da semente caiu onde havia abundância de pedras. Quando a raiz da planta começou a tentar brotar, não conseguiu porque não tinha oportunidade, porque estava sufocada. Isso representa as pessoas que só escutam a mensagem, acham tremenda, maravilhosa, mas não se aprofundam na verdade, sem se darem conta. Quando vêm as dificuldades e os problemas, uma vez que não creem, se vão rapidamente. São de curta duração, disse Jesus. Sabe que, no terceiro grupo, se encontram os que fingem o amor dentro da igreja. E Jesus Cristo apresentou desta maneira em Lucas 8:14. Aqui caiu entre espinhos. O que representa os espinhos nas Escrituras? A Jesus os cravaram na cabeça. A primeira vez que o pecado entrou na terra, o que saiu primeiro foram os espinhos. De onde eu vim, existem muitos espinhos. É uma região árida. Eu digo que aí deve haver muito pecado. Está cheio de espinhos. Uma vez um homem estava me perseguindo, eu tinha que atravessar um matagal. Depois eu precisei arrancar-me espinho por espinho. Jesus Cristo disse, aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouvem, indo, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto. Sabe que esta tradução está um pouco débil. Eu vou usar o original grego para vocês notarem a diferença. Lucas 14, leia novamente. E aqui caiu entre espinhos. São os que ouvem, indo para diante, são sufocados. É muito suave esta tradução. Se apartam, saem do caminho. Esta é a tradução correta. A um que está no caminho, se estão apartando do caminho. E as Escrituras dizem que são atraídos pelos cuidados das riquezas e os deleites da vida e não dão fruto. Existe uma tradução que eu gosto muito, Linguagem Atual 2012. Que diz, a semente que caiu entre espinhos apresentam os que ouvem a mensagem, mas não deixam que a mensagem dirijam sua vida, pois vivem preocupados em terem mais dinheiro para divertir-se. Irmãos, o terceiro grupo não vai à igreja. O terceiro grupo está na igreja. O problema dele é que não dá fruto. Estão fingindo que estão na presença de Deus.
É uma vida fingida. Por isso não dão fruto. No livro Lar Adventista, a serva do Senhor disse: o desejo de excitação e agradável entretenimento são uma tentação e uma armadilha para o povo de Deus, especialmente para os jovens. Os jovens que estão sintonizados neste momento, televisão, o diabo tem um plano. Se a serva do Senhor naquele tempo, o entretenimento era perigoso, como será hoje, que existem muitos entretenimentos? Tudo gira em torno de entretenimento. O celular tem entretenimento, o computador tem entretenimento, o cinema, a televisão, tudo tem entretenimento. Satanás está constantemente preparando seduções que distraem a mente da solene obra de preparação para as cenas que estão prestes a acontecer. Através de agentes humanos, mantém excitação contínua para induzir os incautos a participarem de prazeres mundanos. Há shows, conferências e uma infinita variedade de entretenimento calculado para induzi-los a amar o mundo. E esta união com o mundo enfraquece a fé. Outro dia me disse uma jovem: que tem de mal que eu vá a uma festa? Sabe o que tem de mal? Pouco a pouco o diabo estará levando você para que não ame as coisas santas. Isto é o que tem de mal. Pouco a pouco a sua fé está se debilitando. Isto é o que tem de mal. O que tem de mal é que você está pertencendo a um grupo em que os espinhos estão sufocando e você não está dando fruto. Isto é o que tem de mal. Mas um grupo que é a minoria, o qual Jesus chama a boa terra. Sabe que em Mateus 13:8 disse que outra parte caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Em Palavras de Vida, o grande mestre, a irmã White explica o que é dar fruto. Quero que você, como igreja, entenda bem claro. Irmãos, o tema de hoje é vital, porque eu quero ser salvo. Você quer ser salvo? Sabe que característica você deve ter para ser boa terra? Sabe que diferença nós teremos que ter em relação ao outro para estar no livro da vida? Quando vier Jesus Cristo e ler o nosso nome, é clara a diferença. A serva do Senhor magistralmente apresenta. Palavra de Vida do Grande Mestre, página 38. O coração bom e reto, mencionado na parábola, não é um coração sem pecado. Eu sou um pecador, meu irmão. Pois se prega o evangelho aos perdidos, não é preciso chamar os justos. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Tem um coração reto, o que se rende à convicção do Espírito Santo. Bendito seja o nome de Deus. Tem o coração reto aquele cuja mente recebe a impressão do Espírito Santo. E a pessoa diz: eu necessito do Espírito Santo. Eu necessito de Jesus Cristo. Conversão, uma mudança. Confessa o seu pecado e sente a necessidade da misericórdia de Deus. Tem a intenção sincera de conhecer a verdade. Não para estar somente em palavras. Não para ser um grande pregador. Para vivê-la. Diz: o coração bom é o que crê e tem fé na palavra de Deus. Você entende a diferença? Enorme diferença? O que Deus quer de você é que você seja sincero e se humilhe. É o que Deus necessita. Em Palavras de Vida do Grande Mestre, página 31 a 40, a serva do Senhor disse: o conhecimento da verdade depende não tanto da força intelectual como da pureza de propósito. Imagine você. Deus não necessita que você seja um erudito. Eu não necessito ser um erudito. O que eu necessito é ter um propósito nobre. O propósito nobre é que eu quero me salvar. Disse: a consciência de uma fé fervorosa e confiante. Os resultados se verão em uma vida semelhante à de Cristo. Seja glória ao nome do Senhor. Mas a Escritura não só apresenta essa parábola do semeador. Me pergunto, qual mais? Está notando o quadro que se está se desenvolvendo? Está notando que na igreja há quantos grupos? Quantos grupos? 2. O do caminho nunca creu. Os do pedregais não tinha profundidade e se foi. O dos espinhos, a exemplo dos outros, não dá fruto, simplesmente se assenta, se não gosta, se levanta e vai embora. O da boa terra, que está dando fruto, é a minoria. Jesus Cristo apresentou outra parábola, a do joio e do trigo. Aí Jesus Cristo não está filtrando, ele pensa apenas em 2 grupos. Em Mateus 13:24, referindo-se à parábola,
O reino do céu é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, representa a igreja. Veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. A serva do Senhor, fazendo o paralelo, diz: não tem Deus uma igreja viva? Tem uma igreja militante. Agora veja, não uma igreja triunfante. Dois grupos. Nós sentimos pena de que haja membros defeituosos. Há na igreja do Senhor aqueles que estão verdadeiramente convertidos. Ao mesmo tempo, Satanás traz pessoas que não estão convertidas. Cristo sempre traz a boa semente e Satanás traz o joio. Aí está duas influências opostas, que obram continuamente os membros da igreja. Essa é uma advertência para você que é membro da igreja. Uma influência trabalha para purificar a igreja. Irmãos, esta é a palavra de um profeta. Não é a palavra do Oliver. Eu estou me respaldando na voz de um profeta. Não é o que o irmão Oliver diz. Eu estou falando a palavra de um profeta atual. Há um grupo que está interessado em que a igreja seja purificada. Por isso, temos esta campanha. Por isso, há uma ênfase, irmãos, e precisamos de uma transformação espiritual. Me escute bem. Diz a citação. E a outra, a corrupção do povo de Deus. Dois grupos, meus irmãos. Dois grupos bem claros e definidos. Em Mateus 13, 27, Jesus Cristo nos põe a atenção de que não nos preocupemos como há de separar um do outro. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? O inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Sabe que nós somos servos? Ele, porém, disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Irmãos, escuta-me. Seu trabalho não é andar perseguindo como policial a ninguém. Seu trabalho é preocupar-se como irá arrancar o joio. Esse é seu trabalho? Esse trabalho pertence a Deus. Em 2 Testemunhos, livro 1, página 312, a serva do Senhor diz, não tem paralelo nessa citação. Satanás, a revelar-se, arrastou consigo uma terceira parte dos anjos. Estes se apartaram do pai e do filho e se uniram com o instigador da rebelião. Tendo em mente esses atos, devemos trabalhar com maior cautela. O que podemos esperar senão provas e perplexidades em nossa relação com homens e mulheres seculares? Devemos suportar isto e evitar a necessidade de arrancar o joio, para que trigo não seja arrancado também. Sabe qual é o problema que nós não podemos estar perseguindo? É que nós podemos provocar um colapso na igreja e muitos sinceros seriam sacudidos, sem necessidade. Mas a pergunta clara é esta: o que fará Deus para separar um do outro? Agora uma pergunta, quer saber? Quer saber qual o método divino para separar seu povo daquele que finge ser seu povo? Quer saber qual o método? A Bíblia apresenta com clareza. Em Mateus 22:14, Cristo lança uma advertência. Escuta, meus irmãos, isto é para ti. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando com sua consciência. Não creio que uma pessoa que seja um pecador comum, é o Espírito Santo que está falando com a sua consciência. Porque muitos são chamados, Mateus 22:14. Quantos são escolhidos? Poucos escolhidos. Sempre Deus tem um pequeno remanescente. No mundo, somos 16 milhões de adventistas. Quantos milhões? Irmãos, são 100.900 línguas. São 192 países que temos que alcançar. E são 16 milhões de adventistas. Agora uma pergunta, e nesses 16 milhões de adventistas, há dois grupos ou não há dois grupos? Não diga que eu estou dizendo à igreja, porque eu estou usando os profetas. Se vai pegar alguém, começa dos profetas. Deixa-me por último. Me pergunto agora, desses 16 milhões de adventistas nominais, inscritos, quantos estão firmes no Senhor e fiéis na verdade presente?
Que tal deixarmos que a profeta nos diga sobre essa questão? Veja em Eventos Finais, página 176. Eis uma solene declaração que falo para a igreja, de que ninguém, veja, nenhum, em cada 20 daqueles que os nomes estão registrados nos livros da igreja, está preparado para terminar sua história terrenal. E que estaria tão certo sem Deus, sem esperança, em um mundo pecador comum. É solene essa citação. Nenhum. Se há uma fórmula, sabe de quantas pessoas estaríamos falando? Entre 100 mil e 300 mil. De 16 milhões. Como vai fazer o Senhor para fazer com que o seu povo seja separado no joio? Como vai fazer Deus para livrá-lo? Deus tem um plano. E pessoalmente eu creio que esse plano já começou a suceder. E eu quero dizer algo solene, meus irmãos. Em Amós 9:9 começamos com uma citação interessante. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel, entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Meus irmãos, o Senhor tem um plano de sacudir a sua igreja. Como Ele vai fazer? Como Ele vai sacudir? Em João capítulo 6, a Bíblia revela uma situação interessante. Cristo pregava e as multidões o seguiam. Quantos se alimentaram dos pães e dos peixes? Quantas pessoas? 4.000, 5.000? Irmãos, aí não contaram as mulheres e as crianças. Quantas pessoas renderam homenagem a Jesus quando entrou em Jerusalém? Milhares. Mas eu quero dizer uma coisa. Nos próprios dias de Jesus, Jesus sacudiu os seus seguidores. Como assim, irmão Oliver? Isso mesmo, e tal qual fez Jesus, se voltará a repetir, porque se aproximava Pentecostes, sua igreja receberia o seu poder. E Jesus necessitava que os seus fiéis estivessem preparados para receber o seu poder. E Jesus sacudiu a sua igreja. E você dirá, como é isso, irmão Oliver? João apresenta este ensinamento. Versículo 51. Estavam o povo reunido. E Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então eles olhavam um ao outro, se contendiam e diziam, o Senhor vai nos dar de comer a sua carne? O senhor está louco? Jesus disse, de certo digo, se não comer a minha carne e beber o sangue, não tereis vida em vós mesmos. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Note que o Senhor prega um sermão poderoso e começam a questioná-lo. Em João 6, esclarece o que está falando. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Agora notem, as palavras que eu vos digo são Espírito. Sabe com que o Senhor estava sacudindo? Com sua palavra. Estava exigindo o cumprimento das suas ordenanças. Estava exigindo que as pessoas atuassem conforme ele pregava. E João 6,66 disse, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Esta é como a parábola do semeador, não é? Se começaram a se desviar do caminho e já não andavam com ele. Disse então Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E note a resposta maravilhosa de Pedro. Pedro às vezes respondia loucuras. Dessa vez ele entendeu. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Com quem estava sacudindo? Com quem Jesus estava começando a fazer divisão entre seus seguidores? Com a palavra de Deus. Em apresentar a palavra crua. Se vocês não vivem e não permanecem nisso, vocês não vão seguir comigo. Diz, em Eventos dos Últimos Dias, página 177, a irmã White apresenta este mesmo princípio. Estamos no tempo da sacudidura. Tudo que deve ser sacudido, será sacudido. O Senhor
não desculpará os que conhecem a verdade e não obedecem às suas ordens, em palavras e ações. Está notando? A sacudidura começará com o testemunho da testemunha fiel. Meus irmãos, começará colocando a sua igreja na balança para saber quem vive a verdade e quem finge viver a verdade. Em Testemunhos Seletos, página 180, a serva do Senhor disse, perguntei, qual era o significado da sacudidura que eu havia visto? E se me mostrou que motivaria direto o testemunho da testemunha fiel da igreja de Laodiceia. Este testemunho terá o seu efeito sobre o coração de quem o receba, levando-o a exaltar a baixa norma. O quê? Exaltar a alta norma e expressar claramente que coisa? A verdade. Irmão, já se acabou a época de transmitir mensagens suaves. Não, necessitamos proclamar a verdade como é, direta. Mas o fim, encontraremos oposições. Alguns não suportarão esse claro testemunho, disse ela. Sim, se levantarão contra ela. Quantos grupos estão aqui? 2. Um está disposto a exaltar a verdade. Um está disposto a viver a verdade. Mas o que passará se cumpre em Timóteo? Os que querem viver piedosamente vão ser perseguidos. E diz, isso é o que causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Sabe que Cristo, quando apresentou esse tema, falou da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tem alguns símbolos que são interessantes. Em primeiro lugar, ao falar de Laodiceia, Cristo, ao se apresentar à testemunha, tinha que dar uma mensagem para Laodiceia. Foi estabelecido em 261 a.C. e 245 a.C. pelo rei Antíoco II. O nome de Laodiceia significa juízo do povo ou povo julgado. Interessante? Estamos em processo de juízo? Era uma cidade muito próspera economicamente, tanto que foi sacudida pelo terrível terremoto. Roma ofereceu ajuda e eles disseram, não tem problema, nós temos como resolver. Se sentia totalmente cômoda, rica, era famosa por suas cascatas de águas mornas e salobres. A água tinha um mau gosto, porque era algo mineral, por vezes produzia náuseas. Também confeccionavam um tipo de lama negra, com uma cor negra. Se lembrava muito de Laodiceia. Isto é interessante, meus irmãos. Os símbolos ligam totalmente ao nosso tempo. Ao redor de Laodiceia também existia uma fábrica de colírio para os olhos. Em Apocalipse 3,14 está o coração do tema de hoje. Está o testemunho da testemunha fiel, e não pelas palavras de Jesus. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, é aqui, diz amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, disse, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Note, aqui Jesus Cristo falou de 3 grupos. Frios, não lhe interessa nada. Estão os quentes, que estão de cabeça metidos na obra, pedindo santificação e purificação e dando fruto 100%. Os mornos estão parados no meio, irmãos. Os mornos se sentem no mundo, mas um pouco incomodados e se sentem bem na igreja em sua condição. Ele, na realidade, não se sente nem bem em um lado, nem bem em outro. Ele está no meio. Que coisa pior. Que coisa horrível. Está no mundo e não se sentir no mundo. Está na igreja e não sentir que está na igreja. Então, o que está passando, irmãos? Tome a decisão. As seguintes palavras projetam luz a respeito. Ao Senhor agradaria que os mornos creiam que são religiosos, nunca tivessem mencionado o seu nome. São uma carga contínua para os que anelam serem seguidores de Jesus, mas ao mesmo tempo são uma pedra de tropeço para os incrédulos. Ou seja, não permite que os que estão dentro deem frutos e nem permitem para os que estão lá fora se convertam. Estão molestando os 2 grupos. Essa é a verdade. Em 2 Pedro 3,11 está outra parte. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser
em santo trato e piedade. Irmãos, estamos nos tempos finais e muita gente não se dá conta e vivem numa mornidão total. Em 1 Testemunhos, página 476 e 477, a serva do Senhor diz: a mensagem de Laodiceia aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos. Nota como segue a mesma linha. São professos da verdade, tendo um nome, mas falta-lhes o zelo. Deus indicou que queria no coração da obra homens que corrigissem o estado das coisas que existem ali, assim como fiéis sentinelas em seu posto do dever. Tenha dado luz com respeito a todo ponto, para instruí-los, estimulá-los, em confirmá-los, segundo cada caso. Deus tem dado suficiente capacidade, tenha dado tudo, mas, lamentavelmente, a maioria estão mornos. A Odisseia tem uma característica que me chama a atenção. Veja, irmãos que me acompanham. Sabe o que me chama a atenção de Laodiceia? Apocalipse 3,17. Como dizes? Por que tu dizes? Eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes, disse Jesus, que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Sabe, Laodiceia está em sérios problemas porque ela pensa que é assim. Ela está em trapos, está morrendo espiritualmente, mas ela crê que ela é santa, que ela é pura, que ela é perfeita e que ela é melhor nessa terra. Por amor ao Senhor, meus irmãos, esse espírito é diabólico. Eu sou rico, eu estou tranquilo, eu estou tudo bem, pobre, homem enriquecido. No comentário bíblico adventista, a irmã White disse em tomo 7, página 974, deles disse Cristo, a tais de serem enriquecidos de suas vitórias espirituais, mas, na realidade, não são frios nem quentes, senão estão refém de uma vã faculdade, a menos que o convertais, não podereis ser salvos. Como pensas ir para o céu com essa profana sabedoria? Eles creem que estão super bem, com essa sabedoria profana, estariam a perder o reino dos céus. Não pode aprovar, esses não estão procedendo de acordo com o exemplo divino, estão sendo presas de suas próprias invenções, porque são mornos, e eu estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Irmãos, quando esse servidor se levanta e em muitos lugares apresenta tema como este, as pessoas dizem, irmão Oliver, o senhor não está sendo demasiado direto? A igreja tampouco está assim. Esse é o espírito de Laodiceia. Se sente rica. Em Apocalipse 13, Jesus Cristo disse, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. É assim que se sente a igreja. Sente que tudo está perfeito, que está ganhando milhões de almas, que o mundo será prontamente pregado, porém uma situação interna que está carcomendo a igreja. E o triste é que nós não damos conta da gravidade do assunto. Se sente rica. Mas sabe uma coisa interessante que vai diante do testemunho de Cristo? Esta é a verdadeira condição. A igreja é desgraçada. A igreja atualmente tem uma condição miserável. A igreja atualmente se sente pobre. Atualmente deve sentir que está cega. Deve se sentir desnuda. Alguém pode dizer, irmão Oliver, você está dizendo coisas duras. A igreja não está assim. Este é um sentimento da igreja, da testemunha fiel. Crê que tem tudo e não tem nada. Sabe o que é triste de todo esse assunto? E aqui está a gravidade, esse é o ponto mais grave. Mas você vai dizer, irmão Oliver, olha, o tema de hoje é bem duro. Lembra que eu comecei dizendo que é para mim, que eu sou o primeiro. Em Comentário Bíblico Adventista, na página 778 diz, e quem não sabe, e não sabe que não sabe, quase não tem esperança. Essa é a situação de Laodiceia. É quem não sabe. Sabe que não sabe e não tem esperança. Este é o problema. Esse que já não sabe, mas sabe que não sabe. É mais ou menos assim em espanhol. Professoras de músicas, não? Estavam gravando. Tinha um cantor diante de mim em um ponto específico desafinado. Tomei o piano
Disse Cala que estava sendo tocada e disse, aqui você está desafinando. E ele disse, eu não me sinto desafinado. Ele foi gravar, aí indicaram, você desafinou. E ele disse, eu escuto bem. Está desafinado, irmão. Essa nota está fora de lugar. Eu escuto bem, como é que eu poderia desafinar? Se ele não sabe onde está o problema. Assim está Laodiceia. Laodiceia não sabe que não sabe. E a pior situação é que Laodiceia acha que está bem, crê que está rica, porém não sabe, que está muito mal, que necessita urgentemente de um levantamento espiritual dentro dela. A ignorância de sua verdadeira condição caracteriza o cristão de Laodiceia. É um agudo contraste com o verdadeiro conhecimento que Cristo tem para a verdadeira condição de sua igreja. Sabe que não sabe. E Jesus disse, eu conheço as tuas obras. Interessante. O Senhor conhece muito mais de nós do que nós de nós mesmos. Em esta situação, aparece Cristo como um comerciante e traz coisas preciosas para a igreja. Em Apocalipse 3 diz, portanto, eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que seja rico, vestiduras brancas para vestir-te, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Sabe de uma coisa? O ouro refinado, que são símbolos bíblicos, representa, segundo Santiago 2,5, meus irmãos, ouvi, porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Em Gálatas 5,6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Em Jó 23:10, todavia ele conhece bem o caminho por onde meus pés passará, se me colocar à prova, que sairei puro como ouro. A testemunha fiel é parte da solução, que a igreja perceba e compre fé, amor de Jesus Cristo, que é o único que pode vender. Irmãos, temos que nos aproximar de Jesus e nos prostrar, ser humilde e conhecer nossa condição. Não ser super cristão. Irmãos, a situação é séria. Temos que nos acercarmos a Jesus para a fé que Ele oferece. Note que a irmã White, em Testemunhos de tom 1, página 478, a fé e o amor, o ouro puro, que a testemunha verdadeira aconselha aos mornos a comprar. Porque os ricos que amam os tesouros terrenais, toda esta riqueza não os habilita a comprar, que cura a enfermidade da alma. O ouro provado no fogo que se recomenda é a fé e o amor, é a riqueza do coração, porque há de refinar a pureza, e quanto mais provas, mais resplandece. Irmãos, nós necessitamos de conhecer as Escrituras. Necessitamos estudar a Bíblia, entrar nos testemunhos, dedicar mais tempo. Sabe por que a igreja está nesta condição atual? Porque tem abandonado os profetas. E a Escritura é clara. Se você abandonar os profetas, o povo andará cego. O povo não saberá o que fazer. Estamos abandonados, estamos fazendo coisas que não valem a pena, estamos perdendo tempo em coisas que não servem. Deveríamos estar nos preparando para a batalha final. E a serva do Senhor disse, compre dele a fé que vale, que procede da palavra de Deus. A parte disso, não pode comprar vestiduras brancas. Em Gálatas 3:27, disse-lhe, os que em Cristo foram batizados, de Cristo estão revestidos. Em Mateus 22:11, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Em Apocalipse 3:4. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas. Que representa as vestiduras? Em um dos testemunhos, a irmã White disse, as vestiduras brancas representam a pureza de caráter. A justiça de Cristo impacta o pecador. És, na verdade, uma vestidura de tecido celestial. Pode comprar unicamente de Cristo, através da obediência voluntária. Irmãos, a vestidura branca representa simplesmente que vamos a Jesus para que Ele entregue a sua graça e o seu poder. E nos vista de branco. Não creia que nós podemos confiar em nosso poder como um Deus que perdoa. Para ser prático, eu entro num programa de televisão noticioso, procurando notícias. De repente, pode haver uma mulher nua, pode haver uma situação. Eu não posso confiar em mim.
Eu tenho que confiar nos méritos de Cristo e dizer: Senhor, ajuda-me. Eu sou pecador, perdoa-me, tenha misericórdia de mim, veste-me de tua graça, ajuda-me a amar como tu amas e aborrecer o pecado. Irmãos, é confiar na obra de Jesus. O problema da igreja é que ela crê que pode vencer o pecado sem Jesus e não sabe que não sabe. Sabe? Depois disso, lhe pede que compre colírio. Em João 16:8 diz: E quando vier o Consolador, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem que abrir os nossos olhos para entendermos o que está passando. Em Hebreus 5:14 diz: Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Irmãos, o Senhor nos pede para que supliquemos o Espírito Santo, para que abra entendimento através das Escrituras, para que a gente possa discernir o bem do mal. Sabe que o grande problema de hoje em dia é que não há discernimento entre o bem e o mal. Eu posso colocar aqui qualquer quantidade de estilo musical, perguntar qual o estilo musical que Deus quer para a sua igreja. Uns dirão uma coisa, outros dirão outra coisa. Sabe por quê? Cada um decide segundo o que crê e não segundo a Escritura. Esse é o problema, meu irmão. Estamos tomando decisão pelo que nós pensamos. Estamos deixando que o discernimento espiritual fique à parte do que nós cremos, e não no que diz que o Escrito está. E Paulo disse isto claramente. Tiago 1:5 diz: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-ás dada. Olha os testemunhos, tomo 1, página 478. Interessante. O colírio. Eis aqui a sabedoria e a graça, que nos habilitam para discernir o mal e o bem. Você entende por que nos últimos dias a igreja não vê? Porque o único instrumento que habilita você a discernir entre o bem e o mal é a voz dos profetas que foram inspiradas pelo Espírito de Deus. Se você abandona isto, você não tem discernimento espiritual. E segue dizendo: e para reconhecer o pecado, seja qualquer que for, Deus vai dar à sua igreja olhos que sejam ungidos com sabedoria e vejam claramente. Muitos tirariam os olhos da igreja se pudessem, porque não querem que suas obras sejam descobertas, para que não sejam repreendidos. O colírio divino repartirá claridade e conhecimento. Cristo é o depositário de toda graça, e ele disse: eu te recomendo que de mim compre colírio. Quando o testemunho da testemunha fiel penetra na igreja, a igreja entende a sua condição, esta que acabamos de apresentar. Vai nascer em nosso coração um sentimento de nos humilharmos diante de Deus e dizer: necessitamos ser diferente. Necessitamos de um reavivamento e reforma total. Senão, não vamos receber em nosso coração. E se com tudo isso Deus separa ao seu povo, porque através de... Eu não quero dividir músicos, pastores e irmãos que estão aqui. O remédio que usa Deus para separar um do outro é a palavra de Deus. Exaltar a norma, exaltar a verdade, perguntar quem está na parte de Jeová e quem não está na parte de Jeová. Uma vez que esse estranho processo se desenrole, vem o segundo processo. O tema não vou aprofundar, só vou dar uma pincelada. Sabe qual é o segundo processo? Jesus Cristo se acercou aos seus discípulos. E eram poucos os que o cercavam, meus irmãos. Eram muito poucos. Primeiro foi uma grande quantidade. Diz, em Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O que sacudiria? Não bastava aquele primeiro grupo se separar. Agora teria que ter uma separação muito mais profunda. E o que ocorreu? Uma perseguição? Irmão, escute-me. Estamos vivendo nos dias onde Deus quer levantar a verdade e muitos vão se opor. Muitos chamam um reavivamento e uma reforma, mas querem que venham em som de paz. Jesus disse que vinha em som de espada.
porque Satanás não vai aceitar. Quando, através desse estranho processo, Deus cura a igreja, começa sua obra estranha, então se virá a perseguição que está na Bíblia. E terminará de purificar a sua igreja. Sabe o que diz a serva do Senhor e em Ventos Finais, páginas 177 e 178? A prosperidade contribui para que ingressem à igreja atitudes que meramente professam religião. Devido à falta de perspectiva, ingressam nessa fila homens que aparentam estar firmes, viver um cristianismo inquestionável, pelo que, se a perseguição surgisse, se apartariam dos outros. Está vendo as duas faces da moeda? Se uma sacudidura vier pela palavra, a testemunha fiel será arrematado pela perseguição. Interessante. Agora, vou terminar dizendo-lhe que Jesus Cristo está tocando. E esta noite está tocando o seu coração. Ele quer que você seja o trigo. Ele tem poder de que, se você tem uma vida vazia, sem fruto, Ele tem poder hoje de converter você em trigo. Você deve aceitar a repreensão. Você deve aceitar que tua vida não é a do jovem rico, senão do menino pobre. Deve aceitar que precisa de uma mudança total. Uma total transformação que vai levar você a viver a fé que você professa que tem. Em 2 Testemunhos, tomo 2, página 355, a serva do Senhor disse: embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo, poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, a igreja de hoje, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Tremenda mensagem, meus irmãos. Você como pessoa, como membro da igreja, Cristo tem sobre você os seus olhos. Porque Cristo quer que você se salve. Cristo quer que você participe. Cristo quer que você não perca tempo nesta igreja. Cristo não quer que você venha perder o seu tempo meramente com um cristão fiel, porque está morno. Cristo quer levar você ao seu reino. Nós necessitamos entender. Isto é pessoal. Não podemos tapar os nossos olhos. Não podemos levar um cristianismo falso. Temos que levar um cristianismo sincero. Jesus aparece tocando a tua porta. Em Apocalipse 3:20 diz: se alguém ouve minha voz e abre a porta, entrarei nele e cearei com ele. Notem que aí há uma troca dele comigo. A igreja necessita ter um intercâmbio entre Jesus e a igreja. Irmãos, meu sincero pedido, que o Senhor possa te ajudar e você possa cumprir as promessas que o Senhor tem para você. Sabe que em 1984, eu era um menino de uns 15 anos, entre 84 a 86. E me dei conta que eu era um joio na igreja. Uma vez, eu estava no som da igreja. E eu coloquei Black Sabbath nos aparelhos de reprodução da igreja. Quando eu chegava nos acampamentos, no sábado, passava todo sábado escutando música rock. Sempre existia alguma coisa nova para ouvir. Enquanto os pastores faziam um grande empenho para nos ajudar, eu estava trancado no quarto. Eu levava meu Walkman. Walkman era. Hoje é o iPhone ou o tablet. Walkman era o aparelho que se usava naquele tempo. E aí passava o meu tempo, meus irmãos, escutando rock e passava o sábado.
E o testemunho que eu fazia era golpear a igreja. Eu sempre me rebelava contra a igreja. E decidi ir embora da igreja, porque eu não posso seguir a Jesus, porque eu sou um falso cristão. Eu resolvi ir. Decidi abandonar a igreja. Agora eu entendo porque eu disse que eu prefiro sair frio. Por quê? Porque o joio está na igreja ganhando os seus filhos, meu irmão. O joio vai à igreja sem ler a Bíblia. O joio crê que vai ao céu sem orar. O joio crê que vai ganhar o pastor chegando sábado, levantando a mão e dizendo que estudou, para que toda a igreja veja. E eu me dei conta que estava me enganando e resolvi ir embora. Olha, irmão que está me escutando. Pisei fundo. Os 14 anos de minha vida eu vivi perdidamente. Quando eu leio a história do filho pródigo, me sinto o filho pródigo. Botei a minha vida e pisei fundo. Como músico, como pessoa, e fiz coisas que o Senhor Jesus Cristo tinha desistido de mim. E quando pisei fundo, me dei conta que não podia viver assim, que não era feliz. O Senhor usou estranhas maneiras de me atrair a Ele. Quando decidi voltar à igreja e dar uma oportunidade a Deus, o diabo havia me corrompido tanto que eu necessitava um grande milagre para salvar-me. E chegou um momento em minha vida que eu, sendo uma pessoa perdida, e tomei em minha mente a consideração de me achegar a Cristo para salvar-me. E quero dizer algo. Não fisicamente, e sim mentalmente. É uma luta tremenda. Era uma luta tremenda que eu estava tendo. O diabo estava diante de mim dizendo: vai voltar à igreja? Vai seguir ganhando gente para a igreja? Quer vir comigo? Não vale a pena o que você vai fazer. Você vai se perder igual. Chega mais fundo. Comigo, vivi agarrado com mulheres. Os licores à vontade, porque comigo você vai parar no mesmo lugar. Não viva uma vida fingida. Aqui comigo é o lugar melhor. Porque quando ele apresenta o inferno, não é assim que ele apresenta para a gente. Mas, por outro lado, apareceu Jesus Cristo, irmãos. O diabo me forçava a fazer coisas que eu não queria fazer. E eu lhe digo, Satanás faz horrores. Salomão sentiu o mesmo que eu. Satanás me levou ao ponto de me afeminar-me. Eu fazia coisas que não desejava, porque o diabo quer que tu faça tudo o que tu queres para destruir a ti mesmo. Este é o seu fim. Quando aparece Jesus Cristo, jovens, músicos e pastores, Jesus Cristo me oferece um plano B. E para mim era um plano B, que passou a ser um plano A. Ele me disse assim: se tu quer em mim, eu não vou forçar você a ser nada. O diabo te força. Eu não. Eu não vou forçar você a nada. Eu vou te dar poder para vencer. E como vai ser, Senhor? Sou um miserável pecador. Eu já não me dava conta da minha situação. Claramente. Creia em mim e eu te darei poder. A única coisa é que você tem que me aceitar de coração. Crer que eu sou teu Salvador. Abandonar essa velha vida. Não posso, Senhor. Essa vida me atrai. Não se preocupe, eu me encarrego disso. Teu trabalho é pedir. Sabe que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vocês não recebem nada porque não pedem. Irmão,
No meio desta encruzilhada na minha vida, tomei a decisão de seguir a Jesus Cristo. Mas escuta-me, isso sim, João disse, se eu sigo a Jesus Cristo, eu não vou ser um cristão medíocre na igreja. Não, Senhor. Eu não vou andar de hipócrita centrado no banco, perdendo tempo, para que igual o diabo reclame a minha vida, por amor ao Senhor. O diabo tem reclamado a vida de muitos adventistas do sétimo dia, porque dizem que são dele, por amor ao Senhor, irmãos. Este é um grande problema dentro da igreja. Laodiceia pensa que está sentada no céu, está sentada no mesmo inferno. O diabo nos reclama porque nossas obras não são dignas, nossas obras são de pecadores imundos, como no mundo, e tu dizes que são de Deus? Quando eu retornava à igreja, parecia que a igreja não tinha nada. Irmãos, quando eu voltei para a igreja, disse ao Senhor, se eu voltar para a igreja, eu quero lutar para salvar-me. Vou dizer uma coisa, tudo o que me pedirem, eu vou fazer. Isso sim tem que estar escrito em sua palavra. A repreensão da testemunha fiel em minha vida, meus irmãos. Por exemplo, quando meu pai faleceu de câncer, eu não era vegetariano. Quando a minha mãe faleceu de câncer, eu cheguei a Deus e Deus reclamou a mim. Do que me falas? Se eu te dei um mandamento e você não vive, com que cara você vai me dizer que eu sou culpado do que está passando? E sabe uma coisa? Reconheci, com tanta sabedoria, que eu estava botando por terra. Senhor, eu não posso. Tu podes ajudar-me. Irmãos, quando a gente se converte na alimentação, e me custou muito a fazer, como resultado, o colírio começou a fazer efeito nos meus olhos. E comecei a ver dentro de mim a escolha do pecado. Dei-me conta que aquela música que eu usava não era boa. Sabe por quê? Porque começou uma transformação. E sabe como conseguiu o Senhor? Com fogo. Com fogo. Por isso, eu enfrentei fogo, e a grande prova, eu tive que enterrar a minha mãe. E passar por provas terríveis para aceitar a minha condição. E começar a dar conta dos meus pecados, sendo membro de uma igreja. E eu lhe digo uma coisa, meus irmãos, eu era sincero, eu sou sincero, mas eu estava enganado. Porque não queria a repreensão da testemunha fiel. Daí, irmãos, começaram a ter mudanças na minha vida. E eu era sincero de coração. A igreja necessita viver as suas mudanças. Eu comecei a viver o evangelho como deve ser vivido, com grande esforço, pedindo ao Senhor que me ajuda. E sigo padecendo para Ele, porque o Senhor necessita me polir como fogo. A última prova que eu passei foi viajando de Caracas, da cidade onde eu vivo. O avião descendo, e quando estava posicionado na pista de aterrissagem, ele foi ao céu novamente. O avião deu a volta, voltou a posicionar-se sobre a pista para aterrissagem, mas se elevou novamente. Quando eu me dei conta que o avião não aterrissava, imediatamente eu pensei, esse avião não vai aterrissar. As pessoas começaram a sentir terror. Prendi meu celular. Escrevi uma mensagem para minha esposa, que esperava no aeroporto com minha menina. Ele disse, meu amor, eu não vou aterrissar. Mas nós teremos um encontro no reino dos céus. E eu vou estar contigo. Ali nós nos veremos. O avião deu a terceira volta. A torre mirou a ele, mas não achavam. Aí você me pergunta, em que eu pensava nesse momento? Não reclamava o Senhor que queria ser um pregador, que queria fazer a sua obra? Queridos irmãos,
quando a gente enfrenta a morte. Eu era um cristão sincero e fiel. Ele não diz, Senhor, eu não quero isto. A única coisa que eu disse, senhores, somente o Senhor pode me salvar. Você é o único que tem os méritos. Foi o que eu pensei. Em tuas mãos entrego meu espírito. Nos dias difíceis, as suas obras não te salvarão. Somente os méritos de Cristo. E tu está vivendo em sua vida pessoal. O avião deu uma quarta volta e o piloto decidiu aterrissar nessa situação. As pessoas desmaiavam e oravam. Algo me fez levantar e orar. Diante dos gritos das pessoas, levantei minha mão, silêncio, e elevei uma oração curta. E o avião encostou a roda de trás e depois a da frente, e no mesmo instante da caída, e então aterrissou. Quando me encontrei com minha família, me dei conta de que nada vale estar na igreja quando você está perdido dentro da igreja. Eu te animo em nome de Jesus a que decida a quem vai servir. Eu te animo em nome de Jesus que diariamente tu te peses na balança de Deus, que te revises, como disse Paulo. Você necessita uma mudança agora, porque amor e dever são remédios. Não permita que o diabo vença a batalha que você está tendo. Recorde que há um Salvador ressuscitado, que está no reino do céu, que pode te ajudar para que você vença. Confia no Senhor que em breve virá, que você será trigo e não joio. Que Deus lhe abençoe e que tenha um feliz final de semana. Muito obrigado por haver nos acompanhado. As bênçãos de Cristo estejam com cada um de nós.